Muito bem, vamos lá então, vamos falar sobre o resgate da primogenitura ou o resgate dos primogênitos. É importante ressaltar que Jesus ele vem anunciando o reino de Deus e ele chega mesmo antes dele iniciar o seu ministério. João Batista está lá no deserto, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, do verso 1 ao 3, vai falar que naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então percebe que anunciar o reino dos céus. Então cada reino tem uma lei, cada reino tem um costume, cada reino tem uma língua, cada reino tem seus hábitos. Imagina comigo, nós moramos no Brasil, nós dirigimos aqui do lado esquerdo do carro. Agora imagina que eu, sendo brasiliano, vou para a Inglaterra e eu chego lá na Inglaterra, é outro reino, é outra língua, é outro costume. Aí eu chego lá na Inglaterra e olho os carros sendo dirigidos pelo lado direito e eu olho e falo: eu não concordo com isso. O que isso vai mudar lá na Inglaterra? Vai mudar alguma coisa? Claro que não, porque o que prevalece naquele reino é as regras e as leis, os parâmetros daquele reino, e não de onde eu vim. Então, o que eu quero trazer para você aqui quando nós falamos sobre resgate da primogenitura é trazer essa consciência, porque não é se você concorda ou não concorda, independente se você concorda ou não concordar, existe um princípio, existe um fundamento, e esse fundamento ele não precisa da minha validação, da minha concordância para ele funcionar. Ok? Por isso que eu estou falando do reino de Deus. Por quê? Porque a gente precisa analisar, observar e pensar sobre alguns aspectos da nossa jornada. Eu não concordo com o resgate do primogênito. Não tem problema, não vai mudar nada. Você só não vai desfrutar de tudo que Deus preparou para você. Porque nada é automático no reino dos céus. Nada é automático. Nem a salvação, nem a cruz é automática. A salvação não é automática. Não é porque Cristo morreu na cruz que todos estão salvos. Não. Existe um esforço, existe uma decisão, existe uma postura, existe uma consciência da parte de cada um para requerer essa salvação. Ela é gratuita, eu não pago nada por ela. Então, mas requer de mim uma ação. Então, na questão do resgate do primogênito, não é diferente, tá? Então, eu quero que você tenha clareza do seguinte: se você não concorda, não tem problema, isso não vai mudar. Lembra que eu falei, se você vai para a Inglaterra e chega lá, eu não concordo que isso é assim. Não vai mudar nada lá, porque o que prevalece é a lei de lá e não a lei daqui, tá bom? Então, isso só para você entender o reino de Deus, tá? E olha, para nós pensarmos aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil nós temos algo interessante, nós temos alguns tributos, né? ICMS, INSS, IPTU, IPVA, vou citar algum desses aqui. E aí, cada um desses tributos, eles têm uma função específica. No reino de Deus também, cada elemento, cada princípio tem uma função específica. E a gente precisa observar, pensar, analisar, ler, meditar, conhecer, entender e discernir quais são as funções de cada um desses princípios. Então, o resgate do primogênito não é para salvação, porque não existe nada que o homem possa fazer para obter a salvação, porque a salvação já é garantida por Cristo. Se eu tentar fazer algo pela salvação de alguém, eu estou comportando-me como um anticristo e não como um cristão. Sabe quando eu digo assim: olha, eu estou pagando o preço pela salvação do meu pai? Não tem como, é impossível. O preço já foi pago. Estou pagando o preço pela salvação? Não é impossível você pagar um preço, porque o preço já foi pago. Já foi pago essa conta. Só que eu estou falando de princípios e fundamentos. Vamos pensar num princípio aqui? Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e se prolongue os teus dias na terra. Né? Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e te prolongue os teus dias na terra. Ok. Mas se você honra o pai e a mãe, mas você não é dizimista e nem ofertante, ok? Honrar pai e mãe vai fazer com que você viva bem com mais tempo de vida. Só que se você não é dizimista e não é ofertante,
você vai até viver mais tempo, mas vai viver mais tempo sem dinheiro. Concorda? Talvez você é dizimista e ofertante, mas você desonra os seus pais. Então você vai ter dinheiro, mas não vai ter longevidade de vida e viver bem. Então, cada elemento tem a sua função. Tá? Então é isso que eu quero trazer com esse conceito do reino de Deus. Tá? Então isso é muito simples, só para que a gente possa construir uma ideia. Tá? E essa ideia do resgate da primogenitura, ele parte do pressuposto de direito e deveres. Todos nós temos direitos, mas todos nós também temos deveres. Tá? Então, se nós cumprirmos com os nossos deveres, nós teremos acesso ao direito. Né? Faz sentido isso para você? Então, é isso que eu quero pensar com você acerca do resgate da primogenitura. Então, eu vou falar com você acerca do resgate da primogenitura, pensando a partir do Êxodo, capítulo de número 13, no versículo de número 11 ao versículo de número 15, que vai dizer assim, ó, leia lá na sua Bíblia. Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não resgatar, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então, o resgate do primogênito não é uma ideia minha, não é uma ideia do apóstolo Adeildo, é uma ideia de Deus, não é uma ideia do reverendo João Paulo, não, é uma ideia de Deus, e está aqui, verso número 14, e quando o teu filho te perguntar, dizendo, que é isso? Você vai dizer, o Senhor nos tirou como um forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que endurecendo o faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais, por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos. Porém, todo o primogênito de meus filhos eu resgato. Está escrito lá. Então, depois que o Senhor os fizer entrar, é um direcionamento, gente. Depois que o Senhor os fizer entrar, está dizendo assim, ó, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, que vou entregar para vocês, que eu jurei, vocês vão fazer o resgate do primogênito com um cordeiro, de toda a primeira cria dos jumentos, e se não quiser resgatar, quebra o pescoço do jumento, resgate também todo o primogênito entre os seus filhos, tá? No futuro, quando seus filhos perguntarem, e aí ele vai dizer sobre isso. Então é por isso que nós observamos o resgate da primogenitura, né? Então, o que o Senhor está querendo dizer nesse texto é, vocês estavam destinados a uma escravidão eterna no Egito, nas mãos do faraó, mas eu, o Senhor, os resgatei com mão forte. Para isso, eu precisei matar todos os primogênitos de Faraó e de todos os egípcios e todos os primogênitos também do seu rebanho. E eu conduzi vocês à terra prometida. Então, por conta disso, por conta daquilo que eu fiz por vocês, o primogênito do rebanho, tá? É meu, e o primogênito dos filhos também é meu, é isso que Deus está dizendo. Então, eu quero que vocês façam um resgate deles. Por isso que eu fiz por vocês. Quem fez o resgate por Israel? Deus. Né? E aí nós chegamos lá em Êxodo 34, 19 e 20, que vai falar basicamente a mesma coisa. Já havia uma ordenança, uma direção de Deus acerca de todos os primogênitos. Então, que era que pega um cordeiro de primeira linha pelo resgate da primogenitura. Por quê? Porque Deus havia livrado os israelitas, todos eles, inclusive os primogênitos, das mãos do faraó e da servidão. Só que depois disso, acontece um fato, e aqui, presta bem atenção no que eu vou falar para você, princípios do reino de Deus são imutáveis, princípios do reino de Deus, tá? São imutáveis, eles não mudam,
tá? Então, um princípio, um fundamento, ele não vai mudar. Uma lei não vai retroceder, tá? Ela não retrocede. É um estatuto perpétuo. Ele não vai mudar, tá? Então, aconteceu um problema lá. Qual foi o problema? Quando Moisés desceu do monte, né? Moisés subiu ao monte para falar com Deus, lá no Monte Sinai. Quando Moisés desceu, os israelitas tinham se corrompido e eles estavam idolatrando, cultuando um bezerro de ouro. Moisés ficou muito irado e depois que essa ira de Moisés passou, ele fez uma pergunta ao povo. E ele fez, na verdade, uma convocação, né? Primeiro ele fez uma convocação, está lá em Êxodo 32, do 26 ao 29. Entrou então e ficou de pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E todos os levitas se juntaram a ele. Então declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada e percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagrarão ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Ou seja, presta atenção, mais uma vez a palavra consagração. Então o que aconteceu? Os levitas foram a única tribo que se dispuseram a obedecer ao Senhor e não se corromper nem idolatria ao bezerro de ouro. E por isso eles ganharam a confiança de Deus. Então o Senhor tomou a tribo dos levitas para ele e consagrou a tribo dos levitas a ele. Para quê? Para dar sequência ao sacerdócio, para serem sacerdotes, para servirem na casa do Senhor. Então, como fica em relação aos primogênitos, já que tinham sido consagrados ao Senhor antes, né, lá no Egito, quando eles estavam saindo do Egito, eles foram consagrados, todos os primogênitos de Israel foram consagrados para serem sacerdotes. Mas agora, esses primogênitos, eles idolatraram, prostraram-se diante do bezerro de ouro, mas os levitas não. Então, como eu disse, uma lei espiritual não pode ser revogada, uma vez feita ela tem que ser cumprida. É como o que aconteceu lá no livro de Esté, quando o rei Assuero concordou com a lei que Amã havia feito. Ele não sabia o que estava fazendo, mas concordou com aquela lei e depois ficou sabendo que tinha feito através de Esté. E aí, o que o rei Assuero fala? Eu não posso revogar essa lei. Mas ele autorizou Esté e Mardoqueu a redigir uma nova lei em cima daquela que já tinha sido criada por Amã, ou seja, uma PEC, né? Então, o que o Senhor faz? Qual é a ordem que ele dá a Moisés? Ele fala para Moisés o seguinte: Moisés, eu vou substituir a tribo de Levi por todos os primogênitos. Então Moisés vai lá e conta os primogênitos de todas as tribos e pede para eles contar, e vamos contar também toda a tribo de Levi. E aí Moisés foi lá, contou e apresentou esse número ao Senhor. Olha, a tribo de Levi tem 22.000 levitas. Os primogênitos tinham dado lá 22.273. Então, Moisés chegou ao Senhor e falou: e agora, Senhor? Sobraram aqui 273 primogênitos. O que eu vou fazer com esses 273 que sobraram? Então o Senhor fala para Moisés: Moisés, esses aí eles vão ser resgatados, tá? Então ordenou o Senhor a Moisés que fosse feito o resgate desses 273 primogênitos. Então, no texto de Êxodo, a orientação era que se fizesse um resgate com um cordeiro de qualidade, reprodutor, sem defeitos, tá? Mas lá em Números tem outras orientações, que diz acerca de o primeiro nascido de todo o ventre oferecido ao Senhor, seja animal, ou seja, será seu de quem? Do Senhor. Mas você deverá resgatar todo o filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais. Por quê? Porque todo filho mais velho, todo primogênito, era para o Senhor. Mas esse grupo, ele provocou a ira de Deus.
E aí Deus disse, então agora, não quero única e exclusivamente vocês como sacerdotes levitas. Eu vou ter única e exclusivamente os levitas para essa missão. Então, vocês vão ser resgatados, tá? Então, olha o que acontece. Olha o quanto isso é interessante. O Senhor dá uma orientação de que o resgate seja feito com uma certa direcionamento. Então, qual primogênito precisa fazer o resgate? Todo primogênito. Todo primogênito. Quem é o primogênito? Que abre a madre. Todo que abre a madre. Todo primeiro filho. Tá? E aqui, quando eu falo filho, não estou falando do macho, estou falando macho ou fêmea. E aí, todo primogênito que não foi resgatado, ele vai padecer de uma série de circunstâncias, traumas, abusos, perseguições, coisas sem lógicas, mas que paralisam ele e impedem ele de avançar, de crescer e de ser verdadeiramente quem ele nasceu para ser. Tá? Então, se você tem percebido que a sua vida ou a vida dos seus filhos estão travada, está amordaçado, está cansado, está pesado demais, avalie isso. Foi feito o resgate já do primogênito? Não foi feito o resgate do primogênito? Tudo bem, eu compreendo que você não sabia disso, tá? É por isso que eu estou aqui falando isso para que você saiba disso, tá bom? Então, se você se viu em alguma dessas situações, então é importante avaliar. Será que eu não sou o primogênito? Será que alguma coisa... E aí você pode perguntar, mas pastor, como é que funciona esse resgate? Eu posso fazer esse resgate com qualquer pastor? Não é com qualquer pastor. É com quem entende o conceito e compreende a dinâmica do resgate da primogenitura. Porque não é só ir lá e colocar uma oferta e tá resgatado. Não. Tem um processo que se faz. Imagina comigo. Quando a gente vai de forma legal, tem advogados aqui, né, nessa sala agora. De forma legal. Quando você vai ao juiz, você pode chegar lá ao juiz fisicamente, só você e fazer uma petição e tá tudo bem? E qual que é a chance do juiz de atender a sua petição? Às vezes ele pode, eu não sei como é que funciona, mas às vezes ele pode até receber a sua petição, né? Mas e qual que é a chance de ele validar a sua petição? Agora, quando eu vou a um juiz representando por um advogado que tem conhecimento da causa a qual eu estou apresentando a ele, é diferente, concorda? Então é isso, o sacerdote, o pastor, ele precisa ter conhecimento. E ele precisa, se esse pastor for o primogênito, ele já precisa ter sido resgatado. Se ele tem filho, ele precisa ter resgatado o filho dele. Porque tem que ter congruência, gente. Como é que eu estou falando de algo que eu não aplico na minha vida? Como é que eu estou falando de algo que eu não coloco em prática no meu dia a dia? Então eu preciso ter congruência, né? Então, a resposta é não, você não vai fazer com qualquer um, você vai fazer com quem tem consciência. Porque tem um processo, tem um dinamismo. E detalhe, isso abre um portão espiritual de uma forma poderosa, abre um portal. Tá? Eu digo para você uma coisa, eu não sei o que acontece. E também não vai ter como eu explicar para você. Mas é como se caíssem umas escamas dos nossos olhos. Muda, a nossa mente muda, a nossa visão muda, o nosso sistema sinestésico muda. Muda tudo na nossa vida. Tá? Então vamos lá. Volto a falar para você. Depois de você ter esse conhecimento, é muito importante que você faça o resgate da primogenitura. Eu quero fazer contigo, pastor José Sena. Pode fazer. Não, eu quero fazer com o apóstolo Adeildo. Faça com o apóstolo Adeildo. Ele é uma referência nessa dinâmica. Não, eu quero fazer com o apóstolo Carlito. Faça com o apóstolo Carlito, mas desde que ele tenha consciência e viva esse princípio, tá? Para poder fazer esse resgate, ok? Então, por quê? Porque tem que haver congruência, tem que haver concordância.
Precisa ser alguém que tem entendimento sobre esse princípio. Aí você pode me perguntar uma outra dúvida. Mas pastor, ainda hoje, depois que Cristo morreu na cruz, eu ainda preciso fazer esse resgate da minha primogenitura? Entenda uma coisa. Nós precisamos entender que se você não fizer o resgate, você não vai perder a salvação. Você não vai ser salvo porque vai ser feito o resgate e nem vai perder a salvação porque não fez o resgate. O resgate da primogenitura está ligado ao serviço, tá, sacerdotal. Porque primeiro, na saída do Egito, todos os primogênitos foram consagrados a Deus. Deus diz: todo primogênito é meu. Todo primogênito é meu. Todo primogênito é meu, dos homens e dos animais. Não é só dos homens não, dos animais também. Aí eu comprei uma vaca, é a primeira cria dessa vaca. Esse primogênito é do Senhor. Aí eu comprei um cavalo, comprei uma égua, a primeira cria dessa égua. É a primeira cria, tá? Você precisa entender isso, primeira cria. Primeira cria, isso é primogênito. Primeira cria é do Senhor. É do Senhor. Ah, essa vaca aqui, eu gostei muito da cria dela, essa primeira cria dela. Eu não vou ofertá-la ao Senhor. Eu vou resgatar ela. Você pode resgatar com um cordeiro. Agora, o filho do homem tem que ser resgatado. Porque Deus separou os levitas. Deus substituiu. Deus implementou a lei para poder substituir. Tá? Então tem que ser resgatado. É simples. A morte de Cristo na cruz produz salvação. E ainda não é automática, tá? Não é automático. Não tem, as coisas não são automáticas. Ah, Jesus morreu e agora está todo mundo salvo. Não é bem assim. Então, se você quer viver a prosperidade, quer ser uma bênção, quer ser quem você nasceu para ser, observe os princípios. Principalmente os princípios que os judeus aplicam até hoje. Tá? Então, eu quero te dizer mais uma vez, Jesus morreu na cruz por mim e por você, e Ele levou todos os nossos pecados. Só que a cruz não é automática na minha e na sua vida. Porque se fosse automática, a igreja não teria problemas. Não teria problemas financeiros, não teria problemas de a igreja estar doente do jeito que está. Já percebeu como que nós estamos doentes emocionalmente falando? Então, era só aceitar Jesus como único Senhor e Salvador e estava tudo resolvido. Mas não é bem assim. Todos estariam bem, vivendo felizes. Não é bem assim. Tá? A palavra de Deus fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então, através de Jesus, esse resgate da primogenitura vai acontecer, mas na cruz não é automática. Se você ler lá em Colossenses, 1 Colossenses do 15 ao 20, você vai entender que Jesus foi o primeiro de toda a criação. Jesus foi o primeiro filho primogênito unigênito do Pai. Jesus foi o primogênito, Jesus também foi muito perseguido. Por quê? Porque Satanás sabia que ele tinha vindo para salvar toda a humanidade. Agora, para finalizar, eu quero te contar como que a gente entendeu isso, né? A gente já trabalha com emagrecimento há muito tempo e trabalha no entendimento de que nós somos seres integrativos sistêmicos. Então, nós não somos só um corpo, nós somos muito mais que isso. E a gente precisa olhar de forma mais ampla, mais dinâmica. E a gente percebeu algumas circunstâncias que se repetiam, alguns padrões comportamentais que estavam ligados a algumas espécies de geração, né? Um ambiente geracional. E então a gente começou a avaliar, começou a estudar, começamos a pesquisar, encontramos hoje, a gente tem um grande professor, o apóstolo Adeildo Silva, lá de Porto, no Portugal. Para mim é uma autoridade nessa área e tem trazido muito conteúdo, muita informação. E então a gente começou a analisar e pensar sobre isso. E aí eu falei com a minha esposa, falei, esse negócio, eu acredito nesse negócio. Eu vou fazer o meu resgate. Eu olho para a minha vida, eu vejo que por muito tempo parece que o negócio vai, mas não vai. Nunca avança, nunca prospera, nunca sai do lugar. Falei, vamos fazer. E nós fizemos.
E aí para nós foi algo, para mim foi um divisor de água para nós. E aí agora, no momento que eu estou gravando essa videoaula, a minha esposa está fazendo o resgate. Hoje ela não tem mais o primogênito dela foi morto de forma precoce, né? Ele faleceu precocemente. Tem esse detalhe também, né? Muitos primogênitos morrendo precocemente. Então, o primogênito ele é alvo de muita fúria, de muita problemática. Então, ela decidiu e ela está fazendo o resgate da primogenitura dos netos, né? Dos netos primogênitos. Os meus sobrinhos não são primogênitos, então não tem resgate para quem não é primogênito, tá? Para quem não é primogênito tem a oferta de santificação. Nós vamos aprender depois sobre isso. Você pode santificar a sua casa, você pode santificar os seus negócios, você pode santificar uma oferta de santificação. Qual é essa oferta? O valor, o poder da oferta do Cordeiro, que é uma oferta de santificação, uma oferta que destrava, é uma oferta que morre no lugar por algo que você quer alcançar, né? Jesus ele morreu por minha causa, por nós. Então ele foi uma oferta de resgate. Ele foi uma oferta de resgate para a salvação da alma. Então não existe nenhuma oferta para salvação. A oferta é para resgate de primogenitura, não para salvação. A oferta é para santificação, tá? Então nós começamos a aplicar isso. E isso tem trazido coisas, sabe, percepções fantásticas. Nós começamos a ler a Bíblia. E eu sugiro você a ler. Leia a Bíblia, tá? Para que você possa ter um entendimento mais amplo, tá? Então, na época, quando eu não fiz com um cordeiro, né? Até mesmo porque não é um cordeiro, é um valor em dinheiro. Eu decidi fazer simbolicamente também, eu fiz com prata. Foram, me parece que 120 gramas de prata 1000. Então, é isso, pessoal. É isso. Então, vamos pensar sobre isso, tá? Nós temos trabalhado com isso. Para que então nós vamos fazer o resgate? Nós vamos fazer o resgate para que o indivíduo seja livre para prosperar, livre para avançar, livre para ser quem ele nasceu para ser, tá? E aí, é importante a gente pensar sobre isso, porque uma vez eu estava falando sobre isso e alguém falou, mas e quem é que está vivendo isso? Eu falei, olha, nós temos procurado aplicar isso na nossa vida. E mais uma vez aconteceu um negócio interessante, né? Bem interessante mesmo. Nós estávamos falando sobre isso. Eu vou deixar as referências aqui embaixo, tá? Eu já estou finalizando com você. E aí, eu lembrei de um detalhe bem interessante que eu quero partilhar com você. Deus proveu um cordeiro para Abraão ofertar. A gente estava pensando, Abraão foi o homem chamado por Deus para ser patriarca da nação de Israel e pai da fé, né? Pai dos que creem no Deus vivo e verdadeiro. Abraão ele foi abençoado. Por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor. Quando Deus pediu seu filho Isaque em sacrifício, quando ele estava prestes a sacrificar Isaque e consumar um ato no alto do Monte Moriá, o anjo de Deus lhe apareceu e lhe disse, não precisa fazer aquilo, pois Deus queria apenas validar ele na oferta dele. E aí no mesmo instante, a Bíblia vai dizer que Deus proveu um cordeiro para esse sacrifício, naquele lugar em substituição do filho, ou seja, Isaque foi resgatado, Ismael não. Abraão foi chamado pai de todos os que creem através de todas as famílias da terra. E através dele todas as famílias são abençoadas. Sim, por esse ato de fé. Então, o poder da oferta, do resgate, mudou a história de Isaque. Trouxe cura e transformação para a história de Abraão. Porque no poder dessa oferta do cordeiro mudou toda a história de Abraão. Então, o resgate do primogênito é algo escriturístico, é algo bíblico, e você pode aprender e aplicar agora.